de leucemias agudas. Vocês viram, né, o transtorno que é, né, ter essa doença tão agressiva. Hoje mesmo, ontem vieram 2 pacientes do Hospital João Paulo II para avaliação com a hemato. Quem está no parecer sou eu. Um é um jovenzinho de 16 anos, todo pintadinho, bem pálido, bem cansado, em cadeira de roda, porque no sangue periférico apareciam lastros. Hipótese diagnóstica: leucemia. Isso, leucemia linfóide aguda é a possibilidade para ele. Mas lembra que eu pedi a vocês? Leucemia aguda, tá? De que essa classificação a gente deixa para imunofenotipagem, embora você possa colocar entre parênteses interrogar. Então eu fiz o mielo, coloquei, diagnostiquei, LLA necessita de imunofenotipagem, e a transferência dele foi feita para o Hospital do Amor, que é uma das crianças que tem só 15 anos, as crianças fazem o tratamento. Ele chegou com 60 mil leucócitos. Nós falamos de prognóstico, acima de 50, o negócio é sério. O bebê estava muito pálido, muito cansado. E ele disse: a senhora vai me furar de novo? Porque eu já recebi 13 furadas. Eu não queria mais ser furado. Eu digo: oh meu Deus, furado é o que ele vai ser nos últimos 2 anos que ele vai fazer de tratamento. Vai ser furado o tempo inteiro. É um sofrimento. E isso se não for para transplante. E o outro era um idoso. Um idoso. Então vamos falar hoje sobre a leucemia do idoso. Um idoso com 40 mil leucócitos às custas de linfócitos típicos, recebendo o diagnóstico de essa. Então vamos falar sobre essa leucemia. Lembra que eu falei como é conhecida a leucemia linfóide aguda? Isso novo, o câncer infantil, não é verdade? É a leucemia mais comum na infância, é o câncer mais comum na infância. E a leucemia linfóide crônica, ela é conhecida como o câncer do idoso, a leucemia do idoso. Por quê? Porque ela realmente é uma leucemia de pessoas de 60, 70, 80 anos. E muito rara em crianças. Né? Rara, eu nunca vi. Não quer dizer que não tem escrito na literatura. E muito rara também em jovens, mas eu já vi em jovens, então é um pouco mais incidente. Então, o que acontece? Essas 2 leucemias não terão essa característica aguda. Então, o que vocês têm que entender é que as 2 leucemias crônicas que eu vou apresentar agora, as células são normais. E o que é que diz que ela é uma leucemia? A intensa proliferação delas, mas elas são normais. Não quer dizer que elas funcionem normalmente, elas não funcionam, tá? Mas elas não apresentam alterações de leucemia aguda. Elas são normais. Isso é importante. E o que caracteriza é a proliferação intensa delas e, claro, a infiltração que elas vão levando o organismo. Então, em relação à leucemia do idoso, também chamada leucemia linfóide crônica, nós vamos ter uma proliferação absurda de linfócitos B maduros. Então, quando a gente olha, a gente vê linfócitozinho, né? E o bioquímico, o farmacêutico, o biomédico, ele vai botar linfócitos em grande quantidade. Vamos lá, porque isso é importante na prova. Qual é o normal dos leucócitos? 4.000 a 10.000. Isso. De um modo geral, a prevalência das células é de granulócitos, né, segmentados. A média, então, é 65% de neutrófilos, 20% de linfócito, aí os 5 2 eosinófilo, monófilo, deu para entender? Essa é a distribuição normal. Como é que vem o hemograma dessas pessoas? Geralmente vem leucocitose, 80 linfócitos, 70 linfócitos, 60 linfócitos, ou seja, muito linfócito que não deveria estar presente. Só ali a gente desconfia, está havendo uma proliferação no diferencial de linfócitos. Então, acontece o quê? Uma neoplasia linfoproliferativa, que esses linfócitos B maduros no sangue periférico começam a se dividir e a invadir as células, porque eles são infiltrativos dos órgãos linfóides, que inclusive começam a invadir a própria medula. Então,
essa é a definição. Uma neoplasia linfoproliferativa crônica leva anos para ela, né, ser diagnosticada ou tratada, vocês vão ver, com origem a partir de células linfóides maduras periféricas, é uma doença do periférico, que vai infiltrar minha medula. São linfócitos demaduros normais, que infiltram órgãos linfóides, como os gânglios. Então, os pacientes podem ter linfonodomegalia, o baço, o fígado, podem ter hepatosplenomegalia, infiltra as placas de Petri, infiltra as amidas, infiltra o cérebro, vai infiltrando tudo. Se você deixar, ela vai infiltrando tudo. E apesar do aspecto normal, ela vai prejudicar esse paciente. Então, infiltrando gânglios linfáticos e baço, além de medula óssea e o próprio sangue periférico, com essas manchas. Estão vendo essas manchas? Essas manchas são chamadas manchas de Gumprecht, vocês vão ver daqui a pouquinho. Elas são manchas de apoptose desses linfócitos. Eles vão dividindo, vão morrendo e vão dividindo e vão ficando perpetuamente nesse sangue. Bom, a LLC é uma leucemia de indivíduos idosos. Lembra que eu falei? É a leucemia do idoso. Então, em média, os pacientes têm 65 anos. Claro, vocês vão ver outros trabalhos, 70, mas sempre idoso, tá bom? Então, em média, é 65 anos, sendo rara em pessoas com menos de 50 anos de idade. Mas eu já havia cantado essa bola de que essas doenças raras em jovens, agora nós estamos vendo com mais facilidade. Lembra que eu falei do câncer de próstata, que o Brasil levou um jovem de 38, chegou num congresso, um americano estava com de 28. Ou seja, muito jovem, e não é, né? A câncer de próstata é de idoso, mas a gente tem visto essa situação que nos preocupa, cada vez mais jovens as pessoas tendo cânceres que não eram dessa idade. Apenas 10% dos casos acontece antes dos 50 anos de idade. Se vocês estivessem passando no internato hoje, vocês vão conhecer uma jovem de 45 anos que está com LLC refratária a tratamento, ela vai para transplante. Já foi tentado 4 tipos de tratamento e ela não responde. É mais comum sempre no sexo masculino. Doença autoimune, sexo feminino. Doença maligna, sexo masculino. É mais comum no sexo masculino, numa proporção de 2 casos para homem e 1 para mulher, 2 para 1, só que a partir dos 80 iguala e não existe mais essa prevalência. Homem e mulher podem ter igualmente LLC. Mais comum em indivíduos brancos, e aí a raça está sendo também, né, levada em voga sobre isso. É mais comum em indivíduos brancos, menos comum nos hispânicos e negros, muito raro negro, e raro nos asiáticos. Então a raça branca é a que realmente tem mais LLC do que as misturas de raça, ou mesmo, né, o negro, o índio, o asiático, tem menos. Como tudo, né, no câncer a gente não tem uma justificativa. Então o paciente pergunta, por que é que eu desenvolvi leucemia linfóide crônica? Né? A gente não sabe. Ela é estranha, porque ela tem um comportamento familiar. Então, se você tem um histórico na família de linfoma, leucemia linfóide crônica, a chance sua é grande de também desenvolver. Então, ela tem, né, a existência de casos familiares sugerindo essa predisposição genética naquela família. Né? Não é em todos os pacientes, às vezes ele é o primeiro de uma geração, mas existe mais de um caso nessa família. Então, o histórico familiar da LLC e de outras doenças linfoproliferativas, que no futuro nós vamos dar, que são os linfomas, quando presente, a chance de você desenvolver LLC é de 8,5 vezes maior do que na população geral. Ou seja, existe realmente um peso familiar nesse tipo de leucemia. Então, quando o paciente pergunta, eu cuidei do pai desse paciente, e ele é meu paciente hoje, porque ele me perguntou, eu posso ter essa leucemia? Pode. Então ele tem medo, então todo ano ele vem para o check-up, quando aparece um gânglio ele fica desesperado, mas ele é jovem ainda, né?
e o paizinho morreu de LLC que se transformou numa forma agressiva, chamada síndrome de Richter, que vocês vão ver daqui a pouquinho. Bom, os fatores ambientais, na realidade, nem todos estão de acordo, né? Muitas vezes não existe um fator ambiental para isso, mas alguns livros trazem que essa exposição ao benzeno, né, aos derivados de petróleo, favoreceriam, então, uma LLC. Mas nem todos estão de acordo, mas como eu encontrei vários artigos, sim, não é melhor você saber que pode, né? Então, fatores ambientais representados pela exposição a agentes químicos e derivados de petróleo estão associados ao aumento de risco para essa doença. A gente viu isso muito importante na aplasia de medula óssea, a exposição aos inseticidas, pesticidas, né? Vimos isso nas leucemias agudas, mas realmente nas crônicas isso não está muito claro. Então, realmente a etiologia permanece desconhecida e tem esse componente familiar bem importante. O quadro clínico, bom, gente, ela é uma doença crônica. Vocês têm que entender isso. Como toda doença crônica, ela é silenciosa. Eu posso pegar um paciente com leucócitos normais, sem baço, sem fígado, sem nada, e já com linfocitose. E essa linfocitose persistente fala a favor de que pode haver alguma coisa. Estamos prontos já, né? Pode haver. Vamos sair daqui. Cadê a camiseta da senhora, professor? Então pode haver, né, essa situação de ela está começando. Então você vai fazer um exame, aí o clínico olha, você tem 70% de linfócitos, ainda no exame normal, sem prejuízo dos outros setores. E aí você manda para o hemato, e o hemato diz, vamos repetir mês que vem. Tá lá. Vamos repetir mês que vem de novo. Tá lá. 3 meses persistente, você tem LLC. Por isso que eu digo, ela começa devagar. Não pode ser apenas o hemograma normal já com linfocitose persistente. Claro que nesse intervalo eu estou investigando osteoporose, muitas coisas agudas, mas dependendo da sua idade eu já posso prever que isso é dessa forma. Então, a grande maioria dos pacientes, quando essa doença começa, ele é assintomático. Ele vai descobrir isso no exame de rotina. Né? Você passou num concurso, faz o examezinho, né? Ou é um demissional, está lá uma linfocitose. Então, a grande maioria dos pacientes é assintomático por ocasião do diagnóstico. E a doença ela é identificada no exame de rotina. Só que, à medida que o tempo vai passando, eu posso diagnosticar você já com linfonodo, posso diagnosticar você já com hepatosplenomegalia, já posso diagnosticar você morrendo. Com síndrome de Richter, tá? Então não é fixo esse quadro clínico, porque ela é crônica. E você pode ficar assim 10 anos, e eu não vou fazer nada, eu vou só olhar, wait and watch. A gente só vai olhar, e o paciente não vai leucemia, eu não vou tomar químico, não. Aí eu fico assim com você 20 anos, um belo dia você torna agressiva. Entende? Ela vai crescendo, invadindo, está na hora de tratar. Você não vê isso. Os sintomas de LLC incluem, porque quando tem sintoma, é um critério para tratamento. Ninguém pode olhar um paciente com uma linfocitose persistente que está perdendo peso, sudorê, com febre, com mal-estar, infecção de repetição, mesmo que não tenha realmente aquele quadro florido de uma LLC, isso já é sintoma da sua baixa imunidade, já que ele afeta os linfócitos. Então, esses sintomas é quando talvez ele descubra, né? Porque, como eu disse, é silencioso, você não fez exame, você não sabe, é um idosozinho rígido, fit, e de repente você começa a ter febre noturna. Vai procurar, vai fuçar, encontra a LLC, e já com o critério para tratamento. Então, os sintomas podem ser febre, perda de peso e sudorese noturna. Vocês vão ver a partir de agora esses sintomas presentes nas neoplasias hematológicas. São chamados sintomas B do linfoma. Por que sintomas B do linfoma? Nós ainda não chegamos ao linfoma, vamos ver na aula que vem. Porque foi descoberto e descrito nos linfomas. Sintomas B do linfoma: febre, perda de peso, sudorese noturna profusa, de molhar a cama, molhar a roupa, de ter que trocar de madrugada, porque tudo fica
E realmente você vai se esvalindo em água. Esses sintomas podem matar você. Não é uma febre de infecção, é uma febre da leucemia. Câncer, você tem que tratar. Então já tem critério para tratamento. E logo, né, como toda doença crônica vai ter, né, astenia, fadiga, mal-estar geral, você vai definhando. As pessoas vão percebendo que tem alguma coisa. Não fica com esses sintomas em casa. Bom, o exame físico, né, então vejam, sintomas assintomáticos. Sintomas clínicos, porque ele não vai procurar um hemato, ele não sabe disso, ele vai procurar a gente no futuro. Olha, eu estou tendo febre. Geralmente, que febre é? Febre ondulante. Dá dias sem dar, passa dias sem dar. Dá semanas dando, passa semanas sem dar. Essa febre ondulante ela é típica das neoplasias. Isso é uma febre que às vezes está dando uma semana, sumiu. Ele vai dizer, é uma virose. Aí passa uma semana sem dar, eu estou bem, 2 semanas ela volta de novo. Essas são as febres perigosas, as febres que requerem investigação para doenças ruins. Então, no exame físico, o que nós encontramos? Bom, vocês imaginam, né, que essas células, elas não ficam paradas, acumuladas no sangue sem fazer nada. Elas começam a infiltrar. À medida em que você tem um quadro inicial e assintomático, eu posso examinar você e não encontrar nada. Não é verdade? Não tem nada. Você está começando um quadro de linfocitose. À medida que a doença vai infiltrando, eu posso começar pontinha de baço, pontinha de fígado, um linfonodo, né? Então eu vou começar a piorar até que eu posso chegar com baços enormes. São as doenças que dão baços gigantescos. Essa paciente que está internada, ela tem um baço na floceria. E vem crescendo ao longo dos anos. Então, o que eu posso encontrar no exame físico? Desde nada, apenas no hemograma apareceu, até alguma ponta de alguma coisa, até o quadro clínico horrível que a gente tem e sabe que essa situação, ela é forte, né? Ela está para complicar. Então, eu posso ter, se eu estou infiltrando a minha medula, eu vou fazer o mesmo prejuízo das leucemias. Eu vou impedir o crescimento das células normais. Então, eu vou ter anemia, vou ter plaquetopenia, vou ter hepatosplenomegalia e assim por diante. Eu acho que a fisiopatologia, vocês entendem, porque a gente já vem repetindo isso desde as primeiras leucemias. Então, eu posso ter palidez. Outra coisa que essa doença tem, gente, é autoimunidade. Olha só, lembra as 2 características? História familiar, uma predisposição familiar, mas elas fazem doença autoimune. Anemia hemolítica autoimune, púrpura, trombocitopenia imune, essas 2 doenças vocês conhecem, nós já demos, falamos, perguntamos em prova. Esses pacientes podem descobrir assim, né? Desenvolver uma púrpura, quando eu vou olhar, linfocitose. Desenvolver uma anemia hemolítica, quando eu vou olhar, linfocitose. Então eu posso ter palidez, hepatosplenomegalia detectada em metade dos pacientes, é bem comum. Esplenomegalia no início ela não é volumosa, mas como eu disse, pode se tornar um baço gigantesco. Petequias e equimose são raras, então vocês vão ver que são pacientes que têm plaqueta baixa, mas não tem muito sangramento. Por isso ela não procurou médico. Lembra? Quando a gente vê mancha roxa, ninguém fica em casa, né? Ah, eu estou sangrando. Não. Então essa plaqueta é baixa, mas não dá muita aparência. Não quer dizer que não possa ter uma equimose, uma petequia, mas elas são raras. E as infecções bacterianas, em geral, pneumonia e infecção urinária, porque, como eu disse, apesar de serem linfócitos maduros, periféricos, que a gente computa, né? O próprio farmacêutico bioquímico vê que é tudo normalzinho e coloca, eles não funcionam. E como são linfócitos B, lembra? B, produtor de imunoglobulina, essas imunoglobulinas não são produzidas. Então, aquilo que protege você, que são as imunoglobulinas, ele não vai produzir. E você vai ter, então, infecções de repetição. Infecção de repetição é mais um critério para você tratar. Você vai tratar. Então, a sua idosa teve a primeira pneumonia, você tratou, está olhando, né? A leucemia. Aí, na segunda pneumonia, você diz, não dá para ficar assim. Na terceira, você tem que tratar, porque ela vai morrer de sepsis.
sepsis urinária ou por pneumonia. Então é um critério. Por mais que não tenha um leucócito muito alto prejudicando em parte, né, a infiltração, ela tem hipoglobulinemia, não produz, né? As hemoglobulinas, então você tem que tratar, é um critério de tratamento. Bom, e nos pacientes sintomáticos, você pode, lembra do achado mais comum? Qual é o achado mais comum da LLA? Nossa, isso. Qual o achado mais comum da LMA? Foi bom. Sangramentos, né? Dá muito sangramento. Às vezes gengival, nas piores. E aqui, às vezes, é a linfonodomegalia. É quando descobre, vai tirar vai fazer um exame e está lá, LLC. Então, nos pacientes sintomáticos, o achado mais comum é a linfonodomegalia generalizada. Mas as que mais são proeminentes são as de pescoço, são as cervicais. Elas estão presentes em 2/3 dos pacientes diagnosticados. É uma constante. Inicialmente, esses linfonodos têm características benignas, né? São móveis, não aderentes a planos profundos, não é verdade? Só que com o passar do tempo, ela vai se transformando numa doença maligna, que é o linfoma. Por isso, quando tem LLC com gânglios, você diz, esse vai virar um linfoma. É um linfoma agressivo chamado síndrome de Richter, que nós já vamos ver. Então, inicialmente, ele tem características benignas e, posteriormente, ele vai evoluindo com endurecimento, aumento do tamanho, fica com o pescoço bem alado, formando grandes massas. Eu pedi um idoso, esse, né, que é o meu paciente, o filho dele é meu paciente, ele fez tanta massa no reto peritônio que as perninhas dele ficaram grossas por conta da compressão, ele todo linfático não fazia, e minava água, síndrome compartimental, minava água, ele morreu bem feio, gritando de dor, porque, nossa, foi bem difícil a condição dele. E ele passou 20 anos quieto, mas quando transformou, foi bem rápido para a morte. O achado hematológico característico, então, isso é importante, tá, gente? Lembra que às vezes o hemogramazinho é normal, mas tem linfocitose? Se eu notar uma situação dessa, sai uma linfocitose persistente de 3 meses, pode ser LLC, mesmo não tendo um quadro clínico compatível. Então, você, como clínico, pode dar esse diagnóstico, tá? Então, o achado hematológico característico da LLC é a linfocitose persistente. Os linfócitos sempre serão pequenininhos, redondos, cromatina densa, você quase não vê os nucleus, o citoplasma é escasso, a gente já mostrou uma foto, vai ter outras fotos do linfonodo, e as manchas de Gumplett, que a gente já mostrou também, que são esses restos celulares que estão presentes, e elas são descritas pelo bioquímico farmacêutico biomédico. Quando vocês ouvirem essa descrição, manchas de Gumplett, isso é bem típico da LLC. Ele está dizendo para você que o diagnóstico é LLC. Professora, se não tiver problema, já vem isso, ainda precisa fazer 3 meses? Na realidade, você vai fazer porque você não tem nada para fazer. Então você vai acabar, ou seja, acompanhando, entende? Como eu disse, o principal tratamento é não tratar. Você vai olhar aquele idoso e ele vai ficar. Eu tive um idoso muito querido, eu não dei esse diagnóstico. Quando eu cheguei aqui como hematologista, ele ficou sabendo, ele fazia acompanhamento em São Paulo, então ele tinha que viajar só para olhar no hemograma, porque aqui não tinha hemato. Então, quando ele me descobriu, ele veio e eu acompanhava. E ele morreu aos 93 anos de infarto, ele foi dormir e não acordou. Em momento algum, nos 20 anos que eu acompanhei, ele precisou tratar. Então, melhor não tratar mesmo. Quimioterapia tem uma desgraça de efeitos colaterais. Então, ele morreu, geralmente a gente diz, LLC, o paciente morre de outra coisa, não dela, a menos que ela se transforme. Então, assim, mesmo que você não tenha medo de ficar 3 meses com LLC e não mandar para o hemato, não, manda para o hemato. Se tem mancha de Gumplett, se tem linfocitose, mesmo que no primeiro exame que você pegou, você não sabe se há 3 meses ele já estava com a linfocitose. Não manda, o hemato vai fazer o diagnóstico direitinho, mas não vai tratar. Vai só olhar, tá?
confirmar então que eu fecho um diagnóstico só com o modelo? Não, você suspeita. Não se fecha sem imunofenotipagem. Tá? Porque às vezes aquela linfocitose não é de uma LRC, é de uma tuberculose, é de um câncer invadindo a medula, um câncer de próstata, que está expulsão do linfócito. Então, não. Você pode dizer, eu posso suspeitar de LRC? Sim, você pode suspeitar de LRC e vai confirmar o diagnóstico de imunofenotipagem. Ele vai dizer que aqueles linfócitos são normais, são leucémicos. Então, vamos lá. O limite para o diagnóstico, é isso que a gente fala, né, de linfocitose persistente. Porque o limite para o diagnóstico é assim, está alto, mas sabem fazer a regrinha do 3, né? Então, por exemplo, eu tenho 10 mil leucócitos, isso é 100%. Aí no teu hemograma vem 80% de linfócitos. Isso eu estou dizendo que eu posso pedir para vocês calcularem na prova. Tem que entender isso, tá? Ué, então eu faço o cruzamento, quanto dos 10 mil é 80%? Ah, 8 mil. Quase que é 10, né? Então, tem mais de 5. Então, essa é a sua suspeita. Tem mais de 5 mil linfócitos circulando dentro daquela leucometria. Então, isso já é uma suspeita importante. Então, o limite para o diagnóstico, aí responde a sua pergunta, segundo, né, o Instituto do Câncer e o grupo que está fazendo esse trabalho, se você tem mais de 5 mil linfócitos B presente por mais de 3 meses, você pode dar um diagnóstico de LLC. Por isso, esse tem que esperar e ver para ela poder ser fechada. Claro, você vai ter que saber se é B ou se é B, então vai cair na linfocitose. Em geral, o número de linfócitos aumenta com a progressão da doença. E esse aumento também é diagnóstico para tratamento. Por exemplo, se o meu paciente, o que veio do hospital de base, veio com 40 mil leucócitos, com 78% de linfócito. Isso é LLC. 40 mil, você tem muito mais que 5 mil. Então, o que é que eu fiz? Eu olhei as lâminas, fiz o exame, olhei as lâminas, só linfócito pequenininho, muitas manchas de Gumbrett, beleza, coloquei lá L, C, interrogado, né, porque a gente tem que fazer as últimas coisinhas, então o mielograma revelou L, C, e tem que fazer um fenotipagem, e aí a gente encaminha para o Hospital do Amor para fazer esse tipo de investigação. Então, em geral, o número de linfócitos aumenta com a progressão da doença. Então, quanto mais velho vai ficando, mais linfócito vai se acumulando. E o linfócito, ele também dá o gatilho para o tratamento. Então, se eu tenho você, uma idosa, com 80 mil leucócitos, eu digo, a gente vai se ver mês que vem. 80 mil, apavora qualquer um. Ninguém vê 80 mil e não vai fazer nada, não é verdade? Mas a gente deixa assim. Aí vamos supor, no mês que vem ela vem com 100. Então 100, digamos, é um parâmetro para iniciar tratamento, porque a chance de infiltrar é muito grande. Então a gente já pesa aquele idoso, vê as alterações, vê as queixas, vê se tem infecção, vê a... tá na hora de tratar. Ó, seu João, nós vamos ter que tratar. Tá certo? Mas até então eu fico só olhando e esperando. Diga-me. É só isso por baixo de 3 meses. Tipo, vai ser 4 novenas ou só 3 eu já... Sim, no terceiro mês, se está persistindo, você pode suspeitar de LLC. 20%, ele tem matemática. No 4º mês ou no 3? Na realidade, ele já deve vir com essas mil, que é o que ela falou. No primeiro exame, o que eu faço? Agora respondendo. O seu João, de 70 anos, veio com um hemograma que tem linfocitose. E você está preocupada com uma ótima clínica geral que você vai ser. Isso. Aí você diz assim, lembrei agora da aula da professora, né? Isso pode ser uma LLC. Seu João, o senhor tem exame antigo? Pronto, você vai matar. Peça o exame antigo. Tem 6 meses atrás eu fui no gastro, eu fiz hemograma, traga para mim. Aí já 6 meses atrás, há 2 meses atrás, há 1 mês atrás, já tinha a presença
presença do linfócito maior. Só que ninguém deu muita bola, mas você é mais cuidadosa, você vai dar bola e vai achar que tem um diagnóstico na mão. 20% dos pacientes apresentam anemia e trombocitopenia ao diagnóstico, mas pode ser que esteja numa fase inicial e não tenha nada disso. E isso aqui é essa situação. Olha aqui, a imagem da arte. Ó, tudo linfócito pequenininho, tá vendo? Esses são linfócitos normais, ó. Só que é muito, tá vendo? Olha, num campo tem bastante, ó. Praticamente tudo é linfócito. Então, eles são normais, não são células blásticas, não é uma leucemia aguda, mas também não é uma leucemia boa. Aqui já é na medula óssea, então um infiltrado de células linfóide, olha aqui, linfócito, 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 tá vendo? É muito linfócito, e não é pra gente ver. Num campo a gente vê 1, 2, entendeu? E aqui eu tenho, só aqui que eu contei tem 6. Então é assim que a gente olha na medula também, um infiltrado de células linfóides. Bom, na medula, quando eu vou na medula, eu encontro linfócitos, né? Acabei de dizer, eu encontro, é normal, está na medula. Só que o infiltrado não é para existir. Então, de um modo geral, a medula vai estar com mais de 30% em 100 células linfócitos. Isso distribuído entre eritroblastos, granulócitos, mielócitos, tem 30% só de linfócitos. Então, eu digo que é um infiltrado de linfócitos. E agora, lembra que eu falei que 20% dos pacientes vêm com anemia e trombocitopenia com a progressão da doença? É porque essa doença também é malandra. Ela faz uma autoimunidade. Então, esses pacientes têm esse fenômeno da autoimunidade. Então, eles fazem anemia hemolítica autoimune e trombocitopenia imune. E a associação da anemia hemolítica autoimune com trombocitopenia autoimune tem um nome. É chamado síndrome de Evans, tá? Então, essa doença também faz síndrome de Evans. E é um critério para você tratar, porque essas células já estão te agredindo. Então, se eu estou com anemia hemolítica e estou com púrpura, é melhor eu começar o tratamento. A hipogama-globulinemia é comum e agravada com a evolução. Então, se antes, no início, ele não tinha infecções de repetição, à medida que essa infiltração vai aumentando e vai infiltrando e não vai produzindo as nossas imunoglobulinas, eles começam a ter infecções. Eu acompanhei outra senhora idosa, muito distinta, ela vinha sempre muito chique, e ela tinha LLC, ela veio do Rio Grande do Sul, não fui eu que dei esse diagnóstico, ela já veio, porque a filha morava aqui, e eles eram idosos, ela não podia ficar indo lá, trouxe os pais para morar aqui, ela reclamava do calor, vindo do Rio Grande do Sul, né? Ela reclamava do calor, e eu, enquanto eu estava acompanhando, ela é super rígida, é fit, que a gente chama, sabe? Só que aí ela fez a primeira pneumonia. 3 meses depois ela fez uma infecção urinária. Entende? Então ela já começou aquela leucemia a dar problema. Aí tratamos tudo direitinho, aí ela fez a terceira. Quando ela me procurou, porque ela vai para o socorro, é internada, eu não fico sabendo. Quando ela voltou, ela disse que já tinha ido 3 vezes por pneumonia. Tem que tratar, entende? Na realidade, ela morreu de sepse em uma dessas pneumonias. Ela continuou fazendo mesmo apesar do tratamento. O quadro clínico, então, o diagnóstico, então, contudo, a gente tem uma suspeição, não é verdade? Então, eu suspeito que aquilo é uma leucemia, uma púrpura, uma anemia hemolítica, né? Então, eu tenho sempre, como eu faço o diagnóstico? Primeiro, suspeição, quadro clínico, né, desse paciente, ou seja, anamnese e exame físico. Então, o quadro clínico com anamnese e exame físico, que aí a gente vai encontrar ou não as massas, as visceromegalias, né? Depois, um hemograma sugestivo, até porque eu posso estar no início e não ter nada no exame físico, nem queixa de nada, né? Eu descobri apenas no hemograma. O hemograma vai apresentar ou um número de leucócitos normais com linfocitose, que é o início, ou eu já pego o paciente com alguma leucocitose com linfocitose. E aí pode ser 11 mil, 20 mil, 30, 40, 100 mil, dependendo da fase que eu vou pegar esse paciente. O mielograma, 30% dos linfócitos na medula óssea, olha o normal, gente,
10%, né? Então, se eu estiver olhando, vamos supor, em 100 células eu tenho um linfócito, né? Ou seja, num campo eu tenho um linfócito. Nesse mesmo campo eu estou vendo 10 linfócitos, isso é uma infiltração linfocitária. Claro que isso aqui vai ter necessidade de fazer uma fenotipagem, porque esses linfócitos têm que ser maduros do tipo B, mas eles podem ser T, e eles são agressivos. E a citogenética, que a gente já falou que não vai pedir prova, ela vem porque muitas alterações genéticas são favoráveis e outras alterações genéticas não são. Então, a citogenética serve como prognóstico daquele paciente. Quanto mais alteração genética ruim, pior é o prognóstico desse paciente. E aqui você tem o estadiamento, a gente chama assim, estadiamento. Também não vou pedir, mas é bom que vocês reconheçam, né? Então, o estadiamento que nós usamos até hoje é o RAI e o BINE. O RAI, ele se baseia na linfocitose e na presença de complicações. Lembra que eu falei? Se eu tenho só linfocitose, eu tenho estadiamento 0, eu não vou fazer nada. A sobrevida em média é 10 anos. Então, eu vou ficar olhando aquele paciente no mínimo uns 10 anos, sem que ele complique. Mas, se eu tenho linfocitose e linfonodo, olha a sobrevida como cai. E se eu tenho linfocitose e anemia, linfocitose e plaquetopenia, independente das visceromegalias, vejam, né? Não me interessa a hepatoespleno, mas me interessa a linfonodo, anemia e plaqueta baixa, a sobrevida cai para 2 anos. Então, quando o paciente vem com a LLC evoluindo com anemia ou trombocitopenia, a sobrevida já cai para 2 anos. Então, a gente usa isso como um prognóstico. Ele vem e eu vou pontuando. Apenas LLC eu vou botar estadiamento 0. 3 meses, 1 ano depois, depende se ele é FIT, aí volta, começou a aparecer linfonodo negativo. Né? Então, o estadiamento já caiu um pouco. Né? Então, se eu dou o diagnóstico em plena atividade da doença, já com anemia, como esse idoso que veio do João Paulo, ele está ferrado, ele tem DPOC, insuficiência cardíaca, aquele idoso, né, florido, ele já tem anemia e já tem trombocitopenia. Então, quando eu olhei, que eu vi que era uma LLC, que ele já tem anemia e trombocitopenia, olha só a sobrevida dele. É um alto risco. Claro que com todas as outras comorbidades não vai muito longe, né? Capaz dele morrer no João Paulo antes de conseguir transferência, porque ele nem vai conseguir tratar. Ele tem insuficiência renal, tem DPOC, insuficiência cardíaca. Como é que eu vou fazer uma quimioterapia no idoso de 82 anos? Vai morrer. O BINE, ele já leva em consideração as áreas linfóides, olha, acometimento de 2 áreas linfóides, acometimento de 3 ou mais áreas linfóides, e novamente, quando tem anemia e trombocitopenia, a sobrevida já cai para 2 anos. Né? Então, ao diagnóstico, eu já dou mais ou menos para a família esse prognóstico. Olha, está grave, a sobrevida em média é 2 anos. Ó, está ótimo, não vão fazer nada, o prognóstico é bom. Então, a gente usa isso até hoje, veja, há muito tempo atrás, e ainda hoje a gente usa o estadiamento. E esse é o estadiamento levando em consideração as alteraçõezinhas que eu falei para vocês, né? Leucometria, a gente vai juntando infecções. Então tem o fator gênero, se é mulher é baixo risco, mas o homem já tem um risco elevado, né? O seu Joãozinho. O estadiamento, se é ADBNE, né? 1 a 0 de RAI, né? Que são as linfocitoses com um pouquinho de linfonodomegalia, mas se é B, C ou RAI 2, 3, 4, é alto risco. E assim eu vou, ó, se a morfologia é típica, linfócitos pequeninos, baixo risco, mas se já começa a apresentar atipia para linfoma, é alto risco. E assim eu vou vendo, ó, se o tempo de duplicação em 2 meses, eu acompanho 1 ano, se com 1 ano duplicou as células, ele saiu de 10 mil para 20, de 20 para 40, isso é mau prognóstico, está evoluindo muito rápido em 1 ano. E assim eu vou, as expressões, as alterações, olha, né, se a citogenética não mostra nada, ou mostra uma deleção do 13q, ótimo, é um bom prognóstico. Mas se tem muita alteração genética, a gente já sabe.
que é mama ou prognóstico. O IgVH é outra mutação, quando está mutado ou não mutado, depende do fator de proteção. Mas isso eu não vou pedir para vocês, que é a citogenética, né? É só para vocês terem uma noção de sexo, de idade, né? De tudo isso que é bom ou mau prognóstico. As complicações, nós já falamos um pouquinho, as infecções, principalmente pneumonia e infecção urinária, e a complicação mais temida é a neoplasia maligna secundária, a LLC, além do comportamento familiar, além da autoimunidade. Além disso, ela tem uma outra característica ruim, é ela se associar a uma segunda malignidade. É um câncer de próstata, ILLC, é um câncer de mama, ILLC, é um câncer de intestino, ILLC. Então, eu, como hemato, estou buscando as outras neoplasias. Então, essa segunda malignidade secundária, olha, o risco é 3 vezes maior que na população geral, ou seja, você tem um segundo tumor só porque você tem como doença de base a LLC. Pele, mama, próstata. E claro, nós já falamos que é uma complicação, a doença autoimune, mas ela não se restringe só à síndrome de Evans, anemia hemolítica autoimune e púrpura. Não, afeta os rins, lembra que esse paciente está com insuficiência renal, esse sanguezinho? Vasculites, neuropatias, tudo isso se associa com uma complicação. Mas a complicação mais temível é essa, a transformação de Richter, ou seja, é a transformação de uma LLC benigna, lentinha, calminha, que você vem avaliando ao longo dos anos para um linfoma agressivo. E é isso que leva esses pacientes à morte. O tratamento, gente. Wait and watch, não é isso? Só observação e acompanhamento apenas para todos os pacientes sem as complicações que a gente já relatou aqui. Ou, se o paciente tem aqueles sintomas B, leucometria muito alta, hepatosplenomegalia que prejudique comer, porque acaba comprimindo o estômago, muitas visceromegalias, muitas linfonodomegalias que te deixam com falta de ar, ou um abdômen que te prejudique a função, isso tudo é indicação de tratamento. Então a indicação é fadiga progressiva, febre, perda de peso, sudorese noturna, adenomegalias progressivas, anemia, trombocitopenia e hipertensão de repetição. Eu já tinha dito isso para vocês, né? A gente só observa, não faz nada, até que essas coisas comecem a aparecer e aí você tem indicação de tratar. O tratamento, R$50 mil custa o ibrutinib. Para conseguirmos, nós temos que entrar na justiça. A justiça dá para 3 vezes e você tem que entrar de novo, aí rola, para conseguir o resto. Tem outras quimioterapias, gente, mas sempre a gente quer o melhor para o paciente. Mas o governo só vai dar se você falhar as outras quimioterapias. Lembra da moça que tem 45 que está internada? Ela já fez 4 tipos de quimioterapia. Ela fez COP, ela fez rituximab, ela fez fludarabina e nós conseguimos o ibrutinib. Mas ela tem a genesia de anjo da guarda. Ela não respondeu o ibrutinib. Então ela vai, porque 4 tipos, ela pegou o melhor remédio que custa R$50 mil por mês por paciente e ela está sendo encaminhada para transplante como uma medida salvadora, assim, tipo, vai morrer, mas vamos tentar um transplante, porque a resposta é péssima, eles morrem muito no transplante por conta da gama-globulinemia. Você imagina, você vai aplasear esse paciente para receber e o setor que o protege não funciona. Então eles morrem muito no transplante, mas não tem mais nada para fazer, porque até o medicamento, esse comprimido de R$50 mil, ela fez e ela não respondeu. Professora, o que você fazer sem viver, coisa legal? Para tratar, isolado, assim, acima de 100 mil, igual ou mais, a gente trata também, porque é muita célula, vai filtrar muito no carro, então a gente tem que tratar, tem que baixar, né? Esse tratamento O resto da vida.
brincadeira. A gente faz um ciclo, para e observa. A gente, vocês lembram que a sobrevida não é nunca até o resto da vida toda que eles têm, né? Mas não, a gente faz alguns ciclos e para e observa. Qual é o objetivo? Trazê-la para a cronicidade de novo. Trazer para um nível baixinho que eu vou só olhar e observar. Entende? Então a gente faz e para. Não deu, a gente volta e faz de novo. Ok, gente? Vamos para a leucemia mieloide crônica. Sim, elas são duas. E aqui, o setor que vai proliferar é o dos granulócitos. Segmentados, bastões, metamielócito, mielócito, promielócito, mieloblasto. E aqui é que mora o perigo, porque esta leucemia se transforma em uma leucemia aguda. Lembra que o outro se transforma em um linfoma? Aqui ela pode se transformar em uma leucemia. Vamos lá, é rapidinho, é menor a outra. A leucemia mieloide crônica é uma neoplasia mielo, né, que são os mielócitos, metamielócitos, granulócitos. Mielo proliferativa, caracterizado por uma produção excessiva de células do setor granulocítico, lembrando que a mesma célula gera plaqueta e gera hemácia, né? Lembra da nossa LMA, do tipo eritroleucemia, leucemia de células megacariocíticas? Então, produção excessiva de células mieloides que retém a capacidade de diferenciação. Então, apesar de ser uma leucemia, elas vão se dividindo e amadurecendo em células normais, igual a LMC, é linfócito com aparência normal, tá? Então, ela mantém a capacidade de diferenciação, enquanto que nas leucemias começa linfoblasto, mieloblasto e assim o tempo inteiro, não se diferencia, não evolui. Aqui ela se diferencia, né? Da mesma forma que a medula mantém a função normal durante a fase inicial. O que é que chama a atenção? É que você, se não frear, se você não der o quimioterápico, ela... Um exemplo, eu peguei um paciente, ele foi ao oftalmo, porque ele estava com a visão embaçada. Quando o oftalmo olhou o fundo de olho, viu os vasos da retina branco, ou seja, leucostase, pediu para ele descer e fazer um hemograma. Quando veio, ele estava com 480 mil leucócitos de leucemia mieloide crônica. Todas células normais, só que intensamente proliferadas no sangue periférico. E a criança, a única criança, porque essa não é muito comum em criança, embora possa acontecer, eu chamei de uma leucemia carregando uma criança. Ela tinha 5 anos, com 800 mil leucócitos no sangue periférico, todas células normais. Então, lembre-se, não vai ter blasto no início. Então, a epidemiologia, gente, 15 a 20% de todos os casos de leucemia, ela é frequente. Eu estou com um jovem internado na nossa enfermaria, ele começou uma diarreia e fez 35 mil leucócitos, só células normais. Então, a gente trata, isso se chama reação leucemoide. Parece uma leucemia, mas pode ser uma resposta à infecção. Aí o colega chama, eu digo, trata aí, muda o antibiótico, vamos ver. Aí, na semana seguinte, ele foi para 50 mil leucócitos, isso é uma leucemia. Se ele baixar, não, é só uma reação leucemóide, ou seja, uma reação infecciosa simulando um quadro de LMC. Mas não, ele está internado, bação, ou seja, já não é de hoje que ele vem proliferando. Então, ligeira predominância pelo sexo masculino, a idade média é de 55 a 65 anos, este jovem tem 35. Incomum em crianças, mas acabei de contar o caso de 800 mil, mas não é muito comum. É assim, ela morreu. Apenas 3% dos casos têm menos de 20 anos de idade ao diagnóstico. E embora tenha havido um aumento do número de casos em jovens, lembra que eu falei que não é só nessa leucemia não. A gente tem tido mais casos de câncer em pessoas mais jovens e que não eram daquela incidência, daquela faixa etária. A incidência aumenta lentamente com a idade
com um aumento mais acentuado após os 40 a 50 anos. Então, todos nós corremos um risco de desenvolver essa leucemia. A sobrevida média, bom, a história da LMC é bem interessante. Como ela não tinha um tratamento, a gente pôde estudá-la até o final da vida desses pacientes e em média era 5 anos. E quando eu cheguei aqui ainda não tinha um outro medicamento, eu perdi muito paciente com LMC, porque não tinha o que fazer. A gente olhava, fazia a quimioterapia que podia, mas ela não modificava a doença, ela só quebrava essas células, trazia para o normal no mês seguinte, lá em cima de novo. Então a gente não podia fazer. Então a gente observava ele morrer. A gente acompanhava ele morrer. Porque não tinha. Só tinha 2 medicamentos. A hidroxiureia, que só quebrava, mas voltava no mês seguinte. Aí você diz, então deixa direto. E aí depois ela vencia a medicação e proliferava e não fazia mais efeito. A outra era o busulfan, se desse demais aplasiava, então a gente ficava naquela tira, volta, até ele morrer. Depois veio o interferon, que já deu uma sobrevida melhor, mas chegava um momento que ele perdia o efeito. Então a gente observou todas as fases até a morte desse paciente. Em 2020, o mundo todo soube do surgimento de um medicamento que curava a LMC, chamado imatinib. Saiu na capa das grandes revistas do mundo inteiro, no Brasil, na Veja, no exterior Time, né? Onde for o Washington Post, todos falaram, pela primeira vez, estamos curando uma leucemia com um comprimido. E realmente foi um grande ganho, e a partir desse medicamento, o imatinib, nós tivemos uma sobrevida de 10 anos. Para quem tinha 5, duplicou, mas eu tenho um paciente que tem 20 anos ali usando imatinib. Bem, né? Não é bem essa maravilha, vocês vão ver que a gente tem problemas também. De qualquer forma, a sobrevida média era de 6 anos antes do ano 2000, quando surgiu, então, o inibidor de tirosinoquinase, vocês vão saber o que é isso, e a sobrevida atual é de 10 anos. Porque essa é uma leucemia que também o mundo todo ficou conhecendo como uma alteração genética produzindo um câncer. Vocês estão vendo, desde as leucemias, aplasias, que sempre tem citogenética, sempre tem mutação genética gerando um câncer. Mas até então, a gente não conseguia relacionar isso como sendo o causador. Por isso a citogenética não é pedido primeiro, né? É pedido como prognóstico. Ou seja, tem gente que não tem nenhuma alteração genética. E aqui, ela era causada por uma mutação genética chamada cromossoma Filadélfia. Tem esse nome porque foi reunido na cidade de Filadélfia e a gente pôde, então, dar nome a essa mutação que estava presente. Quando foi anunciado para o mundo todo que o cromossoma Filadélfia causava leucemia mieloide crônica, o americano quis fazer teste genético. Todo mundo queria saber se tinha. E foi a primeira decepção. Se você não tem hoje, um dia ele muta. Então, não adianta você ficar satisfeito porque o seu cromossoma Filadélfia deu negativo. Porque você hoje tem 30. E aí, olha, a doença vai aparecer lá pelos 50, 60. Então, viu-se que muitas pessoas tinham LMC sem cromossoma Filadélfia. A medicina é chatinha, né? Nunca é matemática. Então, a alegria durou pouco. Bom, não existe história familiar de LMC. Não existe essa relação. O risco de desenvolver LMC não está aumentado em gêmeos homozigóticos, nem em parentes de pacientes com LMC. Nenhum agente etiológico foi incriminado. O único agente que foi visto foi a bomba de Hiroshima e Nagasaki. Porque foi dali que a gente viu o surgimento dessa situação. Porque ali se formou muito o cromossoma Filadélfia. A exposição à radiação ionizante. Então, não existe qualquer associação com exposição a benzina, pesticidas, herbicidas derivados do petróleo nessa leucemia. Não existe. Não é uma leucemia secundária, frequente após um tratamento. Lembra que eu já falei, né? Segunda neoplasia após tratamento de quimio e radioterapia. Não, ela não vai ser a sua sombra. As leucemias agudas sim, mas ela não. A única
implicação foi a exposição à radiação ionizante, que aumenta o risco em 5 a 10 anos após a exposição. Foi aí que nós vimos toda a trajetória até a morte desses pacientes em 5 anos. A bomba de Hiroshima foi lançada em 45, 10 anos depois começaram os casos de LMC bem incidentes da população do Japão. Ainda hoje morre gente de câncer por conta da exposição. Toda vez que morre um sobrevivente à bomba atômica, o Brasil anuncia mais um sobrevivente que morreu de câncer. Então, o que gera, o único implicado é a radiação ionizante. O que é que ela faz? Ela gera o cromossoma Filadélfia. O que é o cromossoma Filadélfia? É a translocação do braço 9 e 22. Em algum momento, na divisão celular, o 9 pega o braço e fica. E isso gera essa desgraça, que é essa doença. E a fusão deles do braço, o outro cromossomo tem um nome, que é a mutação BCR-ABL. Então a gente pode tanto pedir o cromossomo Filadélfia quanto a mutação. Então, resulta de uma translocação entre o braço longo do cromossoma 9 e 22. Essa é a sigla, translocação 9 e 22 em 90% dos casos. Por isso que eu falei, existe LMC sem cromossoma Filadélfia. Ocorre somente nas células hematopoéticas. Porque você entende? Eu vou fazer meu cariótipo para saber, eu rasgo minha bochecha. Não adianta, não vai estar lá. Você tem que tirar de dentro da medula, ou no caso de 400 mil leucócitos, você pega do sangue, porque a medula já está toda fora, tá, gente? Então, ele ocorre somente nas células hematopoéticas e vai desde mieloide, eritroide e megacariocítica, os 3 setores mais importantes, até pegando os monócitos e os linfócitos, trazem essa mutação. Então, como consequência da translocação, ou seja, dessa sequência de DNA oncológico da célula, forma-se esse gene, o BCR e o ABL. Então, na hora que o braço do 9 e do 22 se une, forma uma fusão aqui. E é essa fusão que desencadeia o gatilho para você produzir um excesso de célula dentro da sua medula óssea, que vai, claro, ganhar o sangue periférico. Então, a fusão do BCR-ABL gera esse gene, BCR-ABL1, que leva à atividade dessa enzima, que leva à proliferação excessiva com redução da morte. Por isso que ela só vai se acumulando. Se você não tratar, você morre no interior sem saber o que está acontecendo. Certo? E vai aumentando o braço, aumentando o fígado, e o paciente morria nessa situação. Bom, a fase crônica é essa. Você vai ter leucocitose com desvio à esquerda até mieloblasto. Os pacientes na fase crônica são assintomáticos, descoberto em exame de triagem como foi meu paciente. Ele foi para o oftalmo, né? Na realidade, gente, ele já tinha sintoma assim. Mas como ele era gordinho, bebedor de cerveja, ele não percebeu que tinha hepatosplenomegalia. Porque aqueles abdômenes são duros, né, do bebedorzinho de cerveja. Então ele era bem parrudinho, sabe? Ele era brevininho, né? Então bem parrudinho. Então ele não percebeu. Mas ele já vinha cansado, indisposto. Ele já vinha comendo menos, porque o fígado e o baço crescido estreitava o estômago. Então ele comia pouco e se sentia mal. Ele achava que era gastrite. Aí ele estava sempre tomando, né, um remedinho para gastrite. Na realidade já era visceromegalia. Mas ele não percebia. E o cansaço, quando ele trabalhava no tribunal, né, desses tribunais de justiça federal, essas coisas, ele achava que era estresse, ele lidava com os juízes, então ele achava que ele estava cansado, que ele precisava de aposentadoria. Sabe aquela coisa que você vai se iludindo, na realidade era leucemia. Bom, aqui, ó, isso que eu falei. Quais são os sintomas comuns? Fadiga, perda de peso, saciedade precoce, né, por conta das visceromegalias, dor em massa do quadrante superior, porque quando o baço vai crescendo, ele vai doendo, né? Então ele percebia a dor, mas ele achava que era, sabe o que é dor de viado? Achava que era dorzinha, sabe? De quando ele caminhava. Aí ele doía ali e não relacionou, né? E até complicar, gente, olha, ele vai complicando isso.
trombóticos, eventos trombóticos, muito leucócito circulando, deixando o sangue lento e favorecendo a trombose. Priapismo, vocês viram isso, o priapismo em que doença? Isso, em doença falciforme, que acontecia muito, hoje não chega nessas coisas, porque nós temos esse comprimidinho mágico, então a gente não vê mais isso. Mas as células entravam no canal, nos corpos cavernosos, e ele tinha a ereção dolorosa e permanente, sem estímulo sexual, ia parar no pronto-socorro e às vezes ali ele recebia o diagnóstico de leucemia. E assim vai infiltrando tudo. Olha o distúrbio visual levando o meu paciente ao oftalmo. Foi a primeira manifestação concreta que levou ele ao médico. Vai infiltrando o pulmão, vai dando até derrame, porque essas células vão também pelo sangue causando essa situação. Bom, se a gente deixasse acontecer, como não tinha medicamento, a gente tentava tratar aqui, aí ele entrava numa fase acelerada. Todo aquele desvio de células normais começava a aparecer blastos. E 10%, 20%, e daqui a pouco ela abria a fase blástica. E ela pode tanto evoluir para leucemia linfóide aguda ou leucemia mieloide aguda. E é quando eles morriam na fase blástica. E a gente tentava quimioterapia para LMA ou LLA, mas não responde. É melhor você ter a LLA pura e a LMA pura do que você ser uma evolução de uma doença, porque ele não responde. Então, começa a ter febre, hemorragia, dorose, aí vocês entendem que esse é o quadro das leucemias agudas, Infiltra tudo e a gente acaba tendo uma fadiga intensa nessa situação e é o final da vida, eles vão morrer em 5 anos, eles estão mortos. Bom, no exame físico, como eu disse, às vezes ele não tem sintoma entre aspas, mas você vai examinar, esse jovem que está com suspeita de RMC aos 30 e poucos anos, tem um baço enorme. Ou seja, esse baço não nasceu hoje, com a diarreia aguda que ele está lá tratando com a reação leucemóide. Ele já vem com esse baço há muito tempo crescendo. Então, voltamos ao mesmo, Esplenomegalia, em 20 a 70% dos casos, é o achado mais comum. Hepatomegalia em 5 a 10% e poucos têm linfonodomegalia, a menos que na crise blástica seja linfóide, aí começa a ter mais. E às vezes tem doença extramedular, porque essas células vão ganhando pele, vão ganhando tecido celular subcutâneo. Como eu disse, dificilmente eles vão chegar na fase ruim e a gente encontrar nessa fase. Esse jovem é bem estranho, porque ele está com um baço muito grande e eu, ponto de eu pergunto, você não sente nada? Não entendi, não sei se ele é meio aéreo, ele diz que não, porque ele era rígido. Não pode. Não foi em uma semana que esse baço cresceu desse jeito. Ele já tem esse baço há muitos anos. Bom, o achado de laboratório eu falei a vocês, Leucocitoses acima de 25 mil, até 25 mil, eu digo, pode ser uma reação leucemóide infecciosa. Ele chegou com 30 mil, mas depois que, lá no João Paulo, depois que fizeram antibiótico, caiu para 17 mil. Aí você diz, opa, tá bacana, mas aquele baço não indica que é só uma reação infecciosa. Então, leucocitose de 25 mil a 50 mil, com desvio à esquerda, o predomínio de células normais, blastomas, metanelócitos, melócitos e blastos, que estão presentes em mais menos de 5%. Tem basófilo, olha só, a quantidade dessas células são normais, Mas está cheia essa medula, esse sangue periférico. Pode ter aumento de plaqueta e pode ter um pouquinho de anemia em apenas 1%. Ele não tem anemia, ele não tem plaqueta alta, ele só tem leucócito alto com esse desvio e uma volumosa esplenomegalia. É o quadro típico da MMC ou de um processo infeccioso agudo, mas sem base. O mielograma, então, é cheio de células, todas normais, Então, é uma medula óssea hipercelular, realmente há uma proliferação intensa, geralmente o setor mieloide, com uma elevada relação de 15 a 20 para 1, ou seja, o setor mieloide eritroide para um setor linfóide, por exemplo. Então, é uma medula bem cheia. Como eu disse, às vezes tem no sangue periférico, eu nem preciso fazer a medula. Se chegou com sangue no leucócito, eu não preciso fazer a medula. E o diagnóstico, aqui, gente, tem um diferencial. Qual é?
Diagnóstico, vamos lá. Quadro clínico, suspeição. Hemograma, melhorando a suspeição ou até já definindo o diagnóstico, mas eu vou precisar de quê? A imunofenotipagem, né? O exame seguinte, né? De todas as leucemias, aqui não. A gente não pede imunofenotipagem. A gente pede a citogenética. A gente pede pesquisa citogenética para pesquisa de cromossoma Filadélfia ou pesquisa da mutação BCR e ABL. É o que vai definir. Não tem por que pedir imunofenotipagem. As células são normais. Não tem B, A, não tem. A gente não faz imunofenotipagem. Então aqui muda, é a única que muda. Então, quadro clínico, hemograma, mielograma, e eu já peço o cromossoma Filadélfia, que eu posso pedir citogenética para a pesquisa do PH1, cromossoma Filadélfia 1, ou da translocação 922. Ou eu peço simplesmente, que é mais baratinho, tá? No SUS a gente pede só a pesquisa da fusão, porque um exame desse é mais de R$1.000, e você imagina, né? Ele tem que ir num canto no outro para encontrar menos de R$1.000, então a gente pede só o da fusão, porque a citogenética é bem mais caro. Então a gente pede pesquisa da mutação BCR-ABL, é o que o jovem vai fazer, e a gente vai ficar sabendo se ele tem um cromossoma Filadélfia. Aqui é o cromossoma Filadélfia, ó. O 9 roubou do 22, ó. Faltou aqui, se fundiu aqui, e essa fusão é o BCR-ABL. Então eu posso pedir tanto o cromossomo a citogenético, que vem tudo isso, vem o cariótipo direitinho, com o cromossomo, com a translocação, ou eu peço só a fusãozinha do BCR-ABL, que é mais barato. Então, como eu disse, né? Ela passa por uma fase crônica de 3 a 5 anos, com 5% de blasto, e nesses 3 a 5 anos ela vai evoluindo para a fase acelerada, onde os blastos vão aparecendo em maior quantidade, vocês já sabem o desfecho, e chega então na crise blástica com mais de 20% de blastos mieloide ou linfóide, e o paciente morria quando se transformava em leucemia. E o tratamento? Da mesma forma, como eu havia falado, só existia hidroxureia, que não modificava a doença, busulfan e interferon, os três apenas aliviavam a leucometria, destruíam a leucometria, mas não modificava a doença. O imatinib saiu na capa do mundo. Ele reverte o cromossoma Filadélfia e ele cura, o hemograma fica normal. Ele terá que tomar para o resto da vida, embora alguns a gente tenha suspenso e eles estão sem até hoje. Outros não voltaram a ter cromossoma, outros suspendemos, ele ficou bem muito tempo e voltou a ter proliferação, voltou a fazer o cromossoma Filadélfia, mas de um modo geral vai tomar para o resto da vida. Eu tenho um colega de faculdade que tem a IC, já tem 7 anos, né, tomando imatinib. Do preto mesmo, ficou bem arrasado. Ele me ligou, desesperado pelas coisas, né? Calma, tem um comprimidinho, se pagar, vai para transplante. Bom, o imatinib saiu na capa do mundo todo. Revertemos o cromossomo Filadélfia, curamos a leucemia mieloide crônica. Mas isso não durou muito, porque como toda alteração genética, ele se mutava de novo. Então hoje nós temos o dasatinib, o nilotinib, o bosutinib e o ponatinib. O governo dá o imatinib, perfeito. Na falha do tratamento, ele dá o dasatinib, e para conseguir o nilotinib é justiça, tá? Eu tenho mãe de médico que está tomando o nilotinib, mas como aconteceu? Ela perdeu a falha do imatinib, e quando eu iniciei o dasatinib, ela fez uma urticária do corpo todo, e a gente tratou a urticária. Quando começou de novo, ela fez a urticária, ou seja, não adianta. E aí a gente justificou, hoje ela tomei o nilotinib e está super bem, está aí bem bacana, sempre mostrando hemogramazinho normal, quem olha não diz que ela tem, né? E quando falha tudo isso, ainda podemos ter transplante de medula óssea. Lembra quando não resolvia? Hoje, por incrível que pareça, o meu paciente transplantado de medula óssea me acordou com uma mensagenzinha de agradecimento, interessante coincidência. Ele tem 17 anos que ele fez o transplante de medula óssea. Lembra que
não tinha nada para fazer. Então, quando eu vi isso, eu mandei para transplante jovem, irmão 100% doador. Hoje ele é transplantado, não se faz mais isso hoje. A gente usa imatinib, tá? Só deixamos agora o transplante para o último caso. Mas como era jovem, o jovem sempre tem prioridade. Se fosse um idoso de 60, a gente não manda não. Mas hoje a gente não faz nem para um nem para o outro. Porque fica curado de imatinib. Mas deixa eu contar a história do imatinib, nós já estamos terminando. Cada caixinha desse imatinib custava ao governo R$5.000. Você imagina, o Brasil todo com KLC. Então o Brasil, né, pediu na Justiça Internacional quebra da patente. E conseguimos quebrar. Não foi só o Brasil, não. Todos que forneciam para os seus cidadãos não querem esse gasto. E hoje ela custa, a caixinha, para o governo, menos de R$1.000. Então, esse era o Glivec, a Novartis é um laboratório que só investe nesses remédios caríssimos, claro, é onde ganha muito dinheiro. Ninguém quer descobrir a cura para chagas ou para leishmaniose, porque quem tem é pobre. Entende? Esses laboratórios, eles querem dinheiro. Então, essas doenças são chamadas doenças esquecidas. Até hoje a gente lida com chagas, com leishmaniose. Por quê? Porque nenhum laboratório se interessa em criar uma medicação, porque sabe que quem tem na população é pobre. E aqui, quem tem dinheiro. É assim a máfia dos laboratórios. Então, a gente continua tendo essa situação. Os laboratórios hoje querem só doenças genéticas, as alterações, porque é caríssimo. Então, uma caixinha de 30 dias custava R$5.000 para o governo, para cada paciente. Imagina que isso ia ser tomado para o resto da vida. Então, hoje, a Hemobras faz o imatinib, só que nós tivemos medo. Não é verdade? Será que tem a mesma potência? Então, o que a gente fez? A gente foi no governo e disse, será que tem a mesma potência internacional, Novartis? Então, o governo forneceu medicamento para teste. Então, muitos pacientes suspenderam, entraram no teste, né, espontaneamente, e vimos que realmente, né, com os trabalhos, era seguro, foi feito realmente com a base do remédio correto. Então, hoje, todos eles usam o meselato de imatinib, tanto que muitos nem conhecem mais o nome Glivec, que foi um nome comercial que ganhou muito dinheiro no mundo todo, porque é uma doença muito comum. E é isso. Vai ser agora. É o meu show.